Então abra o seu coração, abra a palavra do Senhor no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, ou através da Bíblia em formato de livro, e vamos ouvir a palavra do Senhor esta noite, num domingo de Páscoa, um domingo de Páscoa como nenhuma outra. A cristandade no mundo está vivendo um tempo de reclusão, mas com o propósito de Deus, a fim de que nós possamos parar para termos uma profunda reflexão. Acerca da pergunta que eu faço para você nesta noite: que Páscoa estamos comemorando? Que Páscoa Jesus comemorou? Abram comigo a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz: o apóstolo Paulo ensinando esta igreja: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo está falando aqui à igreja que estava na cidade de Corinto, uma igreja que estava vivendo um tempo de imoralidade, uma igreja que estava vivendo um tempo de muita incredulidade. E eu creio que não há coincidência quando nós abrimos a palavra, porque a palavra é viva, e ela fala conosco em todo o tempo, de todas as formas, em todos os lugares. Quem sabe é hora da igreja que está aqui em Biporã, está no estado do Paraná, na região da Grande Londrina, no Brasil, a igreja que está em outros estados brasileiros, a igreja que está no continente africano, no continente asiático, no continente australiano, a igreja que está no continente americano. Será que a igreja não tem vivido também esse momento de incredulidade, de imoralidade? E é por isso que Deus está nos fazendo parar para ouvir antes dele voltar. Ainda é tempo. Nós precisamos parar para entender que Cristo é a nossa Páscoa, e que a partir da Páscoa que Jesus intencionalmente comemorou com seus discípulos nos dias da Páscoa judaica, teve um significado, ou melhor dizendo, uma ressignificação importante, para ensinar a todos que naquele momento somente os judeus estavam celebrando a Páscoa, mas que a partir daquele momento onde ele instituía a ceia do Senhor com os seus, ele estava abrindo a Páscoa para todas as nações, para todos aqueles que nele creem, se revelando e se colocando à disposição ali, que ele era o Cordeiro de Deus que seria imolado para os nossos pecados serem expiados. Glória a Deus. E por isso nesta noite, eu quero convidar você de uma forma muito especial, para aprendermos juntos lições preciosas, lições valorosas, abrindo a palavra de Deus comigo, em Êxodo capítulo de número 12,
A palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 12, vai dizendo assim, a partir do verso 1. Quando Jesus então resolve comemorar a Páscoa judaica com os seus, na casa de um homem em Jerusalém, onde ele disse: vá à casa de um homem e peça ali para que ela seja emprestada, para que nós celebremos a Páscoa, para que eu possa instituir a ceia do Senhor. Ele está nos ensinando que a ceia do Senhor agora e a partir deste ato é a Páscoa cristã. Há um ressignificado da substituição do Cordeiro. E nós vamos aprendendo isso através do capítulo 12 de Êxodo, que diz assim, versículo 1: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. É algo tremendo, irmãos, porque o primeiro ano no calendário judaico tem duas características e duas vertentes. Os judeus ainda hoje têm um calendário civil e um calendário religioso. E o calendário religioso, o primeiro mês do ano, Alice, é o mês do outono. No calendário religioso judaico, o primeiro mês do ano, é o mês das grandes colheitas, onde Deus revela o suprimento, a provisão de forma abundante. E é interessante que nós vamos olhando para a palavra e diz: este versículo 2 deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Eu creio, irmãos, que este é o primeiro mês do ano de 2020 para a nação do povo de Deus no Brasil, que começa o ano a partir de agora diferente. Tudo mudou. A igreja não deve voltar a cultuar da mesma forma que cultuava antes. Deverá voltar com mais alegria, com mais paixão, com mais dedicação, com mais fidelidade, com mais devoção. Tudo vai mudar a partir de agora no nosso calendário, a partir deste momento em que o mundo está parando. Versículo 3 diz: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Você pode dizer glória a Deus. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia com decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Versículo 21, então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa no Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Ó Deus, te louvamos pela tua santa e bendita palavra, que por si só é o suficiente para o que lhe apraz. Tua palavra que é a verdade, a tua palavra que é espírito e vida. Senhor, fala conosco nesta noite de forma poderosa. Nos ajude e nos dê discernimento com esta palavra que o Senhor nos trouxe ao nosso conhecimento. Nós oramos assim, Pai, e agradecidos somos no doce nome de Jesus, e todos digam amém. Queridos, eu queria destacar primeiramente para vocês, nesse texto, em que a palavra do Senhor narra com detalhes a primeira Páscoa sendo instituída e celebrada pelo povo de Deus. O Egito significa o nosso cativeiro, Faraó, o governo, o governante deste mundo. Israel, o povo de Deus,
o Cordeiro, Jesus Cristo, o nosso Senhor. As ervas amargas significam momento de amarguras e dor. O sangue significa o sacrifício de uma vida que substituiu outras vidas e foram perdoadas. E a Páscoa, então, se resume como o livramento, a saída. A Páscoa significa em hebraico Pessah, que nos dá o entendimento pleno da libertação do cativeiro. E para que nós nos apropriemos do livramento desta morte e desta última praga que assolou o povo egípcio, mas poupou o povo de Deus, nós precisamos entender, aprender e aplicar alguns princípios na nossa vida, para celebrarmos esta Páscoa como igreja de Jesus, de forma que isso realmente possa trazer à memória do nosso coração, todos os dias em que nós nos reunimos, o seu sacrifício e a sua ressurreição. O advento da Páscoa judaica acontecia durante 7 dias. E quando nós, no calendário cristão, entendemos que a sexta-feira é a sexta-feira da paixão, a palavra paixão vem do literal em latim, que significa passione, e que significa dor. Enquanto a sexta-feira nos traz à memória um momento de dor e aflição do nosso Senhor, que levou sobre o madeiro, sobre aquela cruz que era minha e sua, as nossas aflições e dores. O sábado é um momento de silêncio. O sábado é um momento de dúvida, é um momento de angústia, de tristeza, quando nós lembramos somente do Cristo crucificado. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a história não parou na sexta-feira. O domingo chegou e Cristo ressuscitou. Aleluia! Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite, que não vem das manchetes dos jornais e nem das mídias, mas vem de um túmulo que está vazio, onde até hoje quem visita este túmulo em Jerusalém encontra uma lápide ali escrita: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Paulo vai dizendo que se Jesus não ressuscitasse, a nossa fé era em vão. Os nossos pecados não seriam perdoados, não teríamos a vida eterna. Em vão também seria a nossa pregação, diz a palavra do Senhor. Mas a ressurreição de Cristo é o clímax, é o selo e a coroação da obra redentora de Deus através de Jesus Cristo, que morreu, mas no domingo Ele ressuscitou. E por isso, desde o momento em que Deus fala com o seu povo, Ele vai repetidamente nesses 30 primeiros versículos de Êxodo capítulo 12, falando: celebrem esta festa, não esqueçam, tragam esta festa como um memorial perpétuo, uma aliança eterna. Falem para os vossos filhos, digam isso para todas as gerações. Nunca se esqueçam da libertação que Deus deu ao seu povo.
do cativeiro egípcio e nos dá do cativeiro do pecado através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É por isso que nós vamos celebrar. A Páscoa é o dia de celebração da vitória sobre a morte, onde a palavra diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por que temeis? Por que buscais aqui, disse o anjo do Senhor a Maria e outras mulheres que no domingo pela manhã foram ao túmulo de José de Arimateia? Porque ele não está mais aqui, vejam mesmo vocês, ele ressuscitou, não está aqui. E a ressurreição de Jesus vai sendo testificada por mais de 11 aparições, onde Jesus aparece primeiramente a Maria e as outras mulheres, ainda no domingo pela manhã, a Pedro, a outros os discípulos, aqueles que caminhavam no caminho de Emaús, desesperançados, somente trazendo o seu coração aquela sexta-feira horrenda da morte e crucificação de Jesus. Ele diz: não, a história não terminou, eu estou aqui, há esperança para vocês, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se não tivesse acontecido a ressurreição, o cristianismo seria uma fábula. Não haveria o Novo Testamento, não haveria a igreja cristã. Nós não poderíamos estar aqui, seguros e salvos pela obra redentora de Jesus. Queridos irmãos, nesta Páscoa cristã, a ressignificação onde Jesus intencionalmente nos ensina, comemorando a sua Páscoa com os discípulos, em meio à festa da Páscoa judaica. E quando nós lemos esta narrativa de Êxodo capítulo 12, nós vamos aprendendo então algumas coisas que eu quero destacar. Primeiro, a palavra do Senhor que veio a Moisés e compartilhou com todos, e nesta noite eu tenho a alegria de compartilhar com os irmãos, para que vocês sejam libertos do cativeiro e experimente o livramento desta praga que trará morte a todos os incrédulos e ímpios. Você precisa ter um cordeiro. Cada casa precisa ter um cordeiro. E a Bíblia vai dizendo: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e será salvo. Você tem um cordeiro, você tem Jesus no seu coração, Jesus é o Senhor da sua vida, da sua casa. É preciso ter um cordeiro. Olha a ordenança de Jesus, irmãos. É preciso que vocês tenham um cordeiro em casa. E além de ter um cordeiro sem nenhum defeito. E Jesus é esse cordeiro que foi imolado, sem nenhum pecado. Além de termos o cordeiro, nós precisamos experimentar o sacrifício deste cordeiro. E quando nós vemos Jesus trazendo essa ressignificação da Páscoa judaica com a Páscoa cristã, Ele nos convida a comemorarmos que agora Ele é que se coloca como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no meu e no seu lugar. Além de ter um cordeiro, Moisés trouxe essa palavra para todo o povo de Israel, e eu trago para você. Você precisa crer e experimentar o sacrifício vicário de Jesus. E é interessante que Moisés traz, e Jesus também fala, e Paulo, como destacamos em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, é preciso lançar fora o fermento velho. A velha natureza, a velha criatura.
É preciso lançar fora agora todo o pecado. Não dá para trazer o fermento velho, porque senão ele não vai levedar a massa. O fermento velho é fermento estragado, que não tem o seu significado aprovado, apropriado. É preciso lançar fora o fermento velho, os pães que têm um fermento. É preciso também, nesta narrativa de Êxodo 12, aprendermos lições preciosas como crer no sangue aspergido. Quando Moisés disse: vocês precisam ter um cordeiro, sacrificar o cordeiro, lançar fora todo o fermento velho, vocês também precisam pegar o sangue deste cordeiro e ungir os umbrais da sua casa, porque isso vai ser um sinal de que a sua casa está lavada e remida, a sua vida, pelo sangue do cordeiro. É uma substituição, porque sangue significa vida, a substituição da vida do cordeiro pela vida de cada família, de cada casa, de cada pessoa que crê neste sacrifício, neste sangue que foi derramado. Eu preciso ter um cordeiro, eu preciso crer no sacrifício deste cordeiro, que é Cristo Jesus, lançar fora todo o fermento velho, se arrependendo dos meus pecados, crer no sangue aspergido, sendo este sangue de Jesus na cruz do Calvário o suficiente para nos purificar e nos tornar alvo como a neve. Que coisa linda, amados irmãos. E um outro princípio que eu aprendo quando eu olho para essa narrativa, e Moisés trouxe essa palavra para o povo de Deus, e nesta noite, com muita responsabilidade, eu quero compartilhar com os irmãos, é que eu preciso se alimentar plenamente, estar satisfeito de que Jesus é o pão que me alimenta, alimenta a minha fé. O ensinamento de Êxodo 12 vai dizendo assim: comam todo o cordeiro, não deixe sobrar nada, mas se por acaso sobrar, queime e jogue fora. Nós precisamos ter plena satisfação, de estar satisfeitos. E se tem uma coisa que nós não somos, essa geração, é uma geração satisfeita. Muito pelo contrário, nós sempre estamos insatisfeitos com tudo. Se chove, porque chove. Se não chove, porque não chove. Se faz frio, porque faz frio. Se faz calor, porque faz calor. Se temos um carro, queremos dois. Se não temos uma casa, queremos uma casa. Se temos uma casa, queremos outra, maior ainda. Somos uma geração de um povo insatisfeito. E é por isso que temos colhido uma das maiores doenças desta geração, que é a ansiedade. Deus não está preocupado em saciar as nossas vaidades, mas Ele tem um compromisso com a sua palavra de suprir toda a nossa necessidade. O pão nosso de cada dia nos dará hoje. Quantos creem nisso? Diga amém. Amados irmãos, um outro princípio que eu aprendo aqui, ele diz que se o cordeiro for grande demais, não se esqueça que tem um vizinho do lado do outro, na frente ou atrás, e você deve dividir o cordeiro. E eu e você temos essa responsabilidade como igreja nesta noite, é de dividir o cordeiro, dizendo para o teu vizinho da frente, do lado de trás, em todo lugar onde você estiver, dizendo: Jesus Cristo
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Vamos dividir o Cordeiro, irmãos. Há muito tempo eu tenho visto que a igreja está muito acomodada. Tudo fácil. A liberdade que temos de expressar a nossa fé, o nosso culto ao Senhor, é tudo muito fácil. E é por isso que Deus muitas das vezes permite as provações e aflições, para que nós nos despertemos, nos levantemos. E isso é o que significa avivamento. Avivamento não é barulho, porque eu conheço muita gente que é como um tambor, mas um tambor vazio. Porque a Bíblia nos ensina que nós não somos conhecidos pelos dons, mas pelos frutos. É hora da igreja se despertar, e eu creio que a nação brasileira, que a igreja brasileira, que a igreja cristã no mundo, está refletindo e viverá um avivamento para a glória do Senhor. Como eu tenho visto o povo se levantar, ajudar um ao outro, pregar o evangelho como nunca, é isso. Mas podemos fazer muito mais, irmãos, muito mais. Vamos fazer a obra enquanto é dia, diz a palavra do Senhor, porque Jesus está voltando. É inegável os sinais que estão mostrando o princípio do final dos tempos. Quer você creia ou não, a palavra de Deus, ela será cumprida, porque primeiro que ela é a verdade, e Deus tem um propósito, e tem um compromisso com Ele mesmo, porque Ele é que zela em cumprir a sua palavra. Nós vamos entendendo, irmão, quando nós olhamos e vamos tentando refletir acerca desta mensagem, cujo título é: que Páscoa nós estamos comemorando? Que Páscoa Jesus comemorou e nos ensina a comemorar? Nós precisamos entender que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que o Cordeiro é oferecido para todos. Para todos. Moisés traz uma palavra para toda a comunidade israelita. Era para todo o seu povo. E Jesus está falando comigo, com você, a palavra está falando. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando nesta noite. Quando ele fala: reúnam todas as famílias. E é interessante que a primeira Páscoa celebrada e instituída, a igreja ali representada como Israel, ela estava também acuada, com medo, preocupada, estava em casa, como nós estamos hoje, em casa, preocupados, com o coração cheio de dúvidas. A todas as famílias, a toda a comunidade, ou seja, a toda a sociedade, a toda a igreja, ao povo de Deus, o Cordeiro era oferecido a todos. O Cordeiro é oferecido por todo. O Cordeiro é oferecido para a nossa salvação. O Cordeiro é oferecido como um memorial para nos trazer a lembrança, a memória
do seu significado. O cordeiro é oferecido para ser lembrado e perpetuado a todas as gerações, até que Jesus volte. É por isso que nós convidamos nesta noite, de forma ousada, sem recuar, convidamos a todos os irmãos a celebrar conosco a ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa cristã. Para terminarmos, irmãos, esta noite, esta reflexão, nós precisamos, olhando para as Escrituras, nesta noite, estarmos refletindo que Páscoa nós estamos comemorando, que Páscoa Jesus nos ensina e nos convida a comemorar e celebrar, comemorar e comemorar com alegria, porque Jesus ressuscitou, a esperança chegou, a esperança de vida nova, de vida frutífera, de vida vitoriosa, de vida eterna. É por isso que nós precisamos celebrar, irmãos, celebrar a vitória sobre a morte, onde o inferno se calou, quando Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou para que com Ele também, para as primícias daqueles que dormem, ressuscitou por mim e por você, porque a Bíblia vai dizendo: se com Ele nós morremos, fomos crucificados, com Ele também viveremos e ressuscitaremos. Que nesta noite, que nesta Páscoa cristã, na sua casa, como estava o povo de Deus, se apropriando do sacrifício de Jesus, você possa celebrar o livramento da morte eterna, a libertação dos seus pecados, a nossa salvação, e jamais venhamos nos esquecer, fazendo todas as vezes que nós nos reunirmos, trazendo a nossa memória para que sejamos edificados em nossa fé, e assim dia a dia, ainda que tenhamos aflições, possamos nos lembrar e experimentar a vitória que Jesus já nos deu sobre todas estas coisas, por meio daquele que nos amou.